Olá, me chamo Jennifer Fonseca, sou bolsista no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, e para compor o quinto ciclo de seminários virtuais, eu irei apresentar um artigo que me foi sugerido. O artigo se chama Um ativador transcricional do tipo Araque-C sensível à manose regula a agregação célula-célula de Vibrio cholerae. Ele foi publicado em agosto desse ano na NPG Biopharms and Microbiomes por pesquisadores de Seul, na República da Coreia. Vibrio cholerae é o agente etiológico da cólera, doença infecciosa intestinal aguda causada por uma enterotoxina desse patógeno. Ele é uma bactéria, um bacilo gram-negativo, com flagelo polar, aeróbio ou anaeróbio facultativo, isolado pela primeira vez por Koch no Egito e na Índia em 1834. Sua toxina ele está associado, né, a fluxos migratórios, condições precárias de saneamento, falta de vacina eficaz e grau de imunização da população, sendo responsável por causar pelo menos 7 pandemias relatadas. Esse micro-organismo penetra pelo corpo humano por via oral, escapa da acidez estomacal, se prolifera no intestino delgado devido à alcalinidade do mesmo e libera sua toxina. Essa toxina se fixa em receptores presentes na superfície dos enterócitos, que são as células da mucosa intestinal, e inverte os mecanismos fisiológicos dessas células, que passam então a excretar água e perder eletrólitos, resultando em uma diarreia clorídrica em profusão. Esse artigo ele vem abordando um sistema comum em bactérias, que é o sistema fosfenolpiruvato, PEP, carboidrato fosfotransferase, PTS, que catalisa o transporte acoplado e a fosforilação de carboidratos, regulando vários processos fisiológicos na maioria das bactérias. Ele permite, então, que o açúcar do meio externo entre para dentro das células, onde elas podem, então, fosforilá-lo. A manose é um açúcar, um monossacarídeo dominante nas glicoproteínas da mucosa, que é então transportado para as células bacterianas através do sistema PTS. O transportador específico de manose está relacionado a espécies bacterianas associadas a animais, sendo, portanto, o indicador de que ele desempenha um papel importante nas relações simbióticas ou parasitárias entre animais e bactérias. Eles mencionam no artigo um transcriptoma recente que aponta a transcrição do gene VC1826 como codificador do transporte PTS de manose, já que uma mutação na inserção de transposon em VC1826 diminui a virulência em drosófila. Então, esse artigo tem como objetivo identificar o regulador transcricional responsável pela expressão de VC1826 e explorar se ele afeta o crescimento de Vibrio cholerae e a formação de biofilme em resposta à manose. Eu vou iniciar pelos resultados. A metodologia é extensa, assim como as informações presentes em cada figura de resultado. Então, conforme eu for falando, apresentando o resultado, eu vou citar algumas partes da metodologia, mas qualquer dúvida pode ser posteriormente tirada com o próprio artigo, onde está todo o passo a passo, inclusive as figuras suplementares mencionadas. Então, pensando que o gene VC1826 é um transportador PTS que transporta manose e frutose, eles avaliaram a especificidade do substrato de
do 1826, né, desse VC 1826, determinando os níveis de transcrição dele na presença de vários carboidratos. Então, na figura 1A, temos a expressão relativa do 1826 do tipo selvagem, cultivada em carboidratos, N-acetilglucosamina e N-acetilmanosamina, e comparado com a presença de glicerol, um açúcar não PTS. Aqui nós podemos ver que houve pequenas ou nenhuma diferença observada no nível de transcrição do 1826 em glicose e N-acetilglucosamina e N-acetilmanosamina, enquanto aumentou em mais de 1000 vezes na presença de manose e frutose, presente aqui na figura 1A. Então, para confirmar se o 1826 pode transportar manose e frutose, foi construída uma cepa sem esse gene, chamada delta VC1826, para comparar o seu crescimento com uma cepa selvagem. Na imagem 1B, estão dispostas a média, né, de triplicatas independentes das cepas em meio mínimo suplementado com açúcares específicos, sendo medido em OD de 600. Aqui podemos observar que não houve uma diferença significativa de crescimento na presença de glicose ou frutose. Porém, o mutante de deleção exibiu crescimento prejudicado em manose. No material suplementar, eles mostram os resultados também de uma cepa de dupla deleção para VC1826 e FRUA. Assim, avaliam o crescimento em frutose. A mesma cepa que abriga um plasmídio contendo o 1826 pode crescer em frutose, indicando que seu transporte também para esse carboidrato. Já na figura 1C, eles testaram a hipótese de que o VC1827, que codifica a manose 6-fosfato isomerase, que vem convertendo, né, o M6P em frutose 6-fosfato, pode formar um operon com o VC1826, realizando, então, uma RT-PCR para confirmar a transcrição conjunta. Temos, então, nas pistas D, os produtos de PCR que foram amplificados usando DNA genômico para verificar a especificidade do primer. As setas de duas pontas, os produtos da RT-PCR, pistas C. E com as PCRs correspondentes em transcriptase reversa, as pistas R. A partir desses resultados, eles nomearam VC1826 como MAM-P e VC1827 como MAM-A. Então, eles examinaram se um regulador de transcrição do tipo ARA-C não caracterizado VC1825 desempenha um papel na transcrição do operon-MEN, já que a maioria dos membros das proteínas do tipo ARA-C são ativadores transcricionais envolvidos no controle de vários processos relacionados ao metabolismo do carbono, resposta ao estresse e patogênese. Na figura 2A, podemos observar que a expressão de VC1825 foi ativada na presença de manose ou frutose no meio. Na figura 2B, observamos a formação de dois complexos DNA-proteína após o teste de EMSA. Na figura 2C, temos o resultado da QRT-PCR mostrando indução transcricional de MAM-P mediado por manose ou frutose no meio, o que não foi mais observado nas células com mutação de deleção do VC1825. Na figura 2D, também vemos que a cepa com deleção do 1825, que é representado aqui no gráfico pelo quadrado branco, mostrou crescimento prejudicado em manose,
semelhante à cepa de deleção MAMP, concluindo que o VC1825 é um ativador transcricional do operon MEN e designado VC1825 como MAN-R para o regulador do operon manose. Como o resultado do MSA da figura 2b mostra dois complexos DNA-proteína, podendo então existir dois sítios de ligação MAN-R na região intergênica MAN-R e MAN-P, eles fizeram alguns outros testes para ter exatidão. Então, construíram uma série de sondas de 100 PB, 100 pares de bases, cada uma com uma sobreposição de 50 pares de bases, com a próxima sonda para realizar, então, um novo EMSA. Na figura 3A, das 7 sondas testadas, as sondas 2, 3 e 6 formaram um complexo com MAN-R e compartilham a sequência AATCC, que está aqui em fonte vermelha. Para confirmar que esta sequência está envolvida na ligação de DNA de MAN-R, geraram então fragmentos de DNA de 39 pares de bases, abrangendo as regiões AATCC. Já na figura 3b, quando os fragmentos de DNA forem incubados com quantidades crescentes de MAN-R selvagem e os sítios de ligação 1 e 2, formaram cada uma banda deslocada, enquanto que os fragmentos mutantes mostraram pouco ou nenhum desvio de banda em experiências dos testes de EMSA, sugerindo que a sequência AATCC é importante para a ligação de MAN-R. Eles também investigaram se as sequências afetam a atividade transcricional de MAN-R ou MAN-P em vivo, e como cada um dos sítios de ligação de MAN-R contribui para a ativação transcricional desses genes. Para tal, foram construídos um conjunto de 8 plasmídeos carregando E. coli LAC-Z fundido com um promotor MAN-R ou MAN-P, com 2 sítios de ligação, selvagem ou mutado. Na figura 4A e B, eles mediram a atividade em cepas cultivadas em manose, frutose ou glicose e a atividade de beta-galactosidase. Aqui podemos ver que a mutação no sítio de ligação 1, escrito como BS1, MUT, reduziu a atividade de MAN-R, enquanto MAN-P foi ligeiramente impactado. Já a mutação no sítio de ligação 2, representado por BS2-MUT, teve efeitos insignificantes na atividade de MAN-R, mas diminuiu significativamente a atividade de MAN-P. Isso indica que o sítio de ligação 1, BS1, é necessário para a expressão de MAN-R, e o sítio de ligação 2, BS2, para MAN-P, e ambos os sítios são ocupados na presença de manose. O TSS de MAN-R foi determinado usando sequenciamento diferencial de RNA, e o TSS de MAN-P também foi localizado em 30 pares de bases do códon de iniciação de MAN-P, e cada sítio de ligação MAN-R está localizado a montante do elemento promotor do núcleo. A manose e a frutose são transportadas como manose 6-fosfato, M6P, e frutose 1-fosfato, F1P, e posteriormente convertidas em frutose 6-fosfato, F6P, por MAN-A,
e frutose 1,6 bifosfato, FBP, por Fru-K, respectivamente. Portanto, eles selecionaram o M6P, o F6P, o F1P e o FBP como candidatos a moléculas efetoras e realizaram termoforese em microescala para confirmar que essas células se ligam ao MAR. Curiosamente, enquanto o MAR não se ligou a F6P ou FBP, ligou-se muito fortemente a M6P e em uma extensão significativamente menor a F1P. Eles também examinaram os efeitos de M6P ou F1P na ativação transcricional mediada por MAN-R de MAN-R ou operon-MAN pelo ensaio de pegada de DNase-1. Uma sonda MAN-R marcada com 6-FAM foi incubada com holoenzima de RNAP híbrida ou MAN-R em uma combinação diferente na ausência ou presença de 2 nanômetros de M6P ou F1P, conforme indicado. Quando M6P ou F1P foi adicionado à mistura de reação contendo a holoenzima RNAP e MAN-R, a proteção da região abrangendo -52 a 18 tornou-se mais forte. Podemos observar isso nas regiões marcadas com a caixa azul e linha vermelha, na figura 5b. E a região -72 a -53 foi ainda mais protegida que a linha azul, em comparação com quando o RNAP ou MAN-R foi adicionado. Esses resultados sugerem que o complexo MAN-R, M6P ou MAN-R F1P facilita a ligação de RNAP ao promotor, o que resulta na ativação transcricional de MAN-R e do operon-MAN na presença de manose ou frutose. Considerando que MAN-P transporta manose e frutose, realizaram então ensaios de formação de biofilme para determinar se o efeito da manose é influenciado por MAN-P e ou por MAN-R. Eles utilizaram a cepa selvagem, a mutante com deleção em MAN-P e também com deleção em MAN-R na presença de manose ou frutose em meio LB suplementado, usando um método de coloração com violeta seguindo o crescimento estático de células por 24 horas. A formação do biofilme na cepa selvagem foi significativamente reduzida pela adição de manose ou frutose, em comparação com a ausência de açúcar. Já quando MAN-P ou MAN-R foi prejudicada, a formação de biofilme foi maior em comparação com a selvagem, e o efeito inibitório de manose e frutose na formação de biofilme foi abolido. A manose provocou aumento ainda maior de formação de biofilme. Na figura 6b, temos fotografias tiradas do fundo do tubo de cultura. A sobrevivência de moscas foi avaliada por ensaio de infecção, onde as drosófilas melanogaster foram alimentadas com solução contendo as cepas selvagens e com as cepas com deleção, todos os dias. As moscas mortas foram contadas e as curvas de sobrevivência foram analisadas pelo teste long range. Uma avaliação foi realizada para saber se o MAN-R afeta a colonização intestinal de Vibrio cholerae no estágio inicial da infecção. A figura 6D mostra então a colonização intestinal de Vibrio cholerae em moscas
alimentadas após 4 horas de interação. E depois, posteriormente, elas foram alimentadas com água estéril por mais 3 horas. As unidades formadoras de colônia foram medidas após a disposição em meio seletivo para Vibrio cholerae. Foram então realizados 10 medidas independentes e a significância estatística determinada por T-Student. As moscas infectadas com a cepa com deleção de MAN-P ou cepa com deleção de MAN-R tiveram viabilidade significativamente maior do que aquelas infectadas com a cepa selvagem, indicando que MAN-R afeta a virulência de Vibrio cholerae, regulando a expressão de MAN-P no hospedeiro. Ressalta-se também que as moscas infectadas com a cepa com deleção de MAN-R tiveram viabilidade ligeiramente maior, embora estatisticamente insignificante, do que aquelas infectadas com a deleção de MAN-P. Para identificar outros possíveis genes alvo de MAN-R, o sequenciamento de RNA mensageiro foi realizado usando as amostras de RNA extraídas das cepas mutantes de deleção de cepa selvagem do Vibrio cholerae e da cepa do MAN-R, cultivadas em meio mínimo suplementado com glicose, frutose ou manose. A expressão de todos os genes VC1820 a VC1827 foi significativamente aumentada nas cepas selvagens cultivadas em manose ou frutose, mas não nas células mutantes MAN-R. Para confirmar que MAN-R regula a transcrição dos genes VC1820 para VC1824, eles realizaram um QRT-PCR e EMSA para então trazer o resultado. E como esperado, a expressão desses genes aumentou na linhagem selvagem na presença de manose e frutose, porém não nas linhagens sem o MAN-R. No experimento com EMSA, MAN-R formou um complexo DNA-proteína com sondas contendo o promotor VC1820, ou a região intergênica VC1822 e 1823, sugerindo que o 1820 ao 1824, esses genes, também pertencem ao reguloma R. Aqui está um esquema que mostra a fase inicial da infecção de Vibrio cholerae. Ele detecta a manose e frutose no lume intestinal e as transporta como M6P e F1P, respectivamente, via MAN-P. Ao se ligar ao M6P ou F1P intracelular, MAN-R ativa a transcrição de seus genes regulon, incluindo o operon manose. À medida que a expressão de MAN-P aumenta, as células bacterianas absorvem mais manose e frutose, constituindo um loop. Como o MAN-P suprime a autoagregação por meio de um mecanismo ainda desconhecido, as células de Vibrio cholerae podem se dispersar de forma mais eficiente sem a formação de biofilme, podendo colonizar, proliferar e se espalhar no intestino do hospedeiro. No entanto, quando o MAN-P não é expresso, a agregação célula a célula é induzida, o que impede a infecção bem-sucedida. Então, como uma percepção aqui da discussão e da conclusão que o artigo traz, o PTS funciona como um sistema sensorial que regula múltiplas vias metabólicas em resposta à disponibilidade de nutrientes no ambiente.
por isso, elucidar o mecanismo de regulação transcricional de PTS, manose, foi necessário. Foi descrito um exemplo de regulação de virulência por um regulador de transcrição do tipo ARA-C, em resposta à manose e frutose. Especificamente, MAN-R liga-se a M6P ou F1P e ativa a transcrição de genes associados à manose, levando à formação reduzida de biofilme, autoagregação, e aumento da sobrevivência no intestino do animal hospedeiro. Foi relatado anteriormente que MAN-R é necessário para a expressão de FDGA, difusão facilitada de glicose, que codifica uma proteína E2BC da família da frutose. Porém, nesse estudo, foi mostrado que MAN-R regula a expressão de FDGA independente de Fru-R. Vibrio cholerae associado ao biofilme é mais tolerante a ácidos, o que facilita seu trânsito pelo ambiente de baixo pH do estômago, permitindo que alcancem o intestino delgado distal, local preferencial para colonização em humanos. Durante a infecção precoce, o Vibrio cholerae também precisa deixar a estrutura do biofilme para se espalhar para a mucosa intestinal. Esse processo ocorre em resposta a fatores ambientais localizados no intestino, como a bile. Portanto, durante os estágios iniciais de infecção intestinal do hospedeiro, o Vibrio cholerae MAN-R pode desempenhar um papel crucial na regulação de formação de biofilme e disseminação em resposta aos carboidratos ambientais. A influência da manose na formação do biofilme é provavelmente bem complexa e dependente de circunstâncias e fatores adicionais, mas estudos são necessários para determinar como MAN-P regula a autoagregação. Bom, e para encerrar, eu gostaria de dar um pouco de um parecer pessoal, né, sobre o artigo. Então, eu aceitei a sugestão desse artigo como forma de conhecer mais sobre o processo de formação de biofilme e transcrição de genes associados à manose em bactéria que interage com animais, pois irei trabalhar com algumas cepas de serrácea que apresentam mecanismos de adesão ao P-Cruzi, promovendo então a sua lise. Embora complexo e extenso, esse artigo explorou muitas técnicas ao qual me sinto motivada a conhecer. Então, eu espero que qualquer dúvida possa ser tirada na leitura do material suplementar ou então enviada para o meu e-mail. E deixo aqui também as nossas redes sociais, caso queira interagir conosco. Muito obrigada.